palavra, eu queria ler aqui um encaminhamento feito pelo doutor Rafael Rodrigues Alcântara, para que a gente possa aprovar aqui no pleno. O assunto é informar o deferimento de licença em caráter especial do Procurador de Contas, Ricardo Schneider Rodrigues. Encaminhamento 022 de 2016. Senhor presidente, cumprimentando, venho por meio desta informar a Vossa Excelência que no dia 29 de julho de 2016, na reunião ordinária do Colégio de Procuradores do Ministério Público de Contas, Ministério Público de Alagoas, foi deferido por unanimidade o requerimento de licença em caráter especial do Procurador Ricardo Schneider Rodrigues para se dedicar ao curso de doutorado em Direito promovido pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, pelo prazo de 2 anos a contar em 30 de novembro de 2016. Cumpre esclarecer que o atendimento exarado no Colégio de Procuradores teve por fundamento as normas expressas no artigo 130 da Constituição Federal e o artigo 150, parágrafo 1 da Constituição Estadual, os quais, respectivamente, equiparam em direitos e vantagens os membros do Ministério Público de Contas do Ministério Público Estadual. Ressalta-se que a licença em caráter especial para cursar pós-graduação está prevista e disciplinada no artigo 53, inciso 3 da Lei Federal 8.625, artigo 64, inciso 7C da Lei Complementar Estadual, número 15 de 96, artigo 204, inciso I, da Lei Complementar Federal, número 75 de 1993, e artigo 73I, da Lei Complementar Federal 35 de 79. Disposições que se aplicam por extensão aos membros do Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas por força de mandamentos constitucionais supracitados. Nos autos procedimentos ordinários 022 de 2006, em trâmite neste órgão ministerial, os quais acompanharam o presente ofício. O procurador Ricardo Schneider comprovou que está inscrito e cursando doutorado em Direito na PUC do Rio Grande do Sul desde 2 de 9 de 2015, curso que complementa pertinência com as funções do Ministério Público de Contas, uma vez que a área de concentração escolhida foi fundamentação constitucionais dos direitos públicos e do direito privado. E a tese a ser desenvolvida consiste em controle de gastos mínimos em educação pelos tribunais de contas, aperfeiçoando sua forma e aprofundamento dos seus conhecimentos em matérias diretamente relacionadas ao seu ofício ministerial. Prestar as devidas informações e encaminhar os autos tal na qual foi exarada a decisão pelo deferimento da licença em pauta, a fim que seja adotada providências administrativas que se fizerem atender necessária. Então, como fizemos da vez anterior, até num pedido do doutor Alberto, estou trazendo para o plenário para que está facultada a palavra para quem assim desejar. Há algum fundamento fático em que é citada a legislação dessa Corte de Contas aí, na solicitação? Não, acho que não. Doutor, responder, por gentileza. Desculpa, pode repetir a dúvida? Eu perguntei se há alguma capitulação nos normativos dessa Corte de Contas para a submissão. Não, o que a gente verificou é que, usando como paralelo a legislação do Ministério Público Ordinário, a licença em caráter especial ela é apreciada e deferida pelo Conselho Superior do Ministério Público. E a gente tem o nosso Colégio de Procuradores e que o pedido foi submetido ali e acolhido por unanimidade. Porém, como a gente, a implementação, registro e pagamento da remuneração relativa à licença ocorre por meio do Tribunal de Contas, a gente, depois dessa deliberação do colégio, encaminhou a presidência para que adotasse as providências administrativas que entender necessário. O presidente está trazendo ao plenário da Corte para referendar, ao que parece, essa decisão do Colégio de Procuradores. Creio que é uma situação sui generis que a gente vivencia, né? O Ministério Público de Contas aqui do Estado de Alagoas, a gente tem até certo ponto a independência, a gente tem a independência funcional e até certo ponto a autonomia para organizar nossos serviços ali, e
porém, a implementação e execução das nossas decisões se dão por meio do Tribunal de Contas. Então, por isso que a gente fez esse caminhamento. Então, é a questão mesmo do vínculo orçamentário e financeiro apenas. Está facultada a palavra, quem quiser. Então, não tendo quem queira, conselheira Rosa. Nenhuma. O único registro que eu quero fazer é que, com muito gosto, me posiciono pela concessão, mas só sinto passarmos 2 anos sem inestimável conhecimento aqui na Corte, porque eu tenho uma admiração e já manifestei em outras oportunidades, e inclusive ao próprio Dr. Ricardo, a respeito da sua dedicação e de seus conhecimentos. É só, presidente. Conselheira Cleide. Senhor presidente, como já bem colocou aqui a conselheira Rosa, realmente irá fazer bastante falta o doutor Ricardo aqui no nosso plenário, junto com todos nós, mas é uma causa muito justa, vai atrás de mais conhecimentos e com isso irá nos ajudar ainda mais. Então, não tenho nenhum óbice e desejo a ele uma boa viagem, uma boa estadia, que dê tudo certo. Conselheira Anselmo. Senhor presidente, da mesma forma que foi submetido a licença ao conselheiro substituto Alberto Pires, eu também não vejo nenhum obstáculo, nenhum impedimento que seja também, da mesma forma, com os mesmos fundamentos e a explicação do Procurador-Geral, doutor Rafael, que seja concedida sem maiores percalços. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, também de acordo. Nós estamos trazendo, com certeza, para o tribunal o enriquecimento dos conhecimentos já muito vastos do nosso procurador Ricardo Tinaglia, mas que com certeza fará falta nesse período, mas vai trazer também maiores conhecimentos. Portanto, acompanho os votos dos demais, concordando com a licença. Ok. Conselheira Raquel. Assumir essas palavras aí das conselheiras. Eu acho que todos nós percebemos o empenho e a dedicação do Dr. Ricardo, tanto nos estudos, nas pesquisas, quanto no trabalho, inclusive se valendo dos seus conhecimentos, dos estudos dentro do tribunal, também nos processos. E eu apoio a decisão aí do Colégio de Procuradores e a licença do Dr. Ricardo para exercer os seus estudos de maneira mais plena e dedicada. Tá, Alberto. Da mesma forma, presidente, e eu só digo que realmente vai fazer muita falta, porque eu constantemente o procuro para debater, para consultá-lo, né, que é quase um oráculo, é isso? Ricardo Schneider aí, né? Mas ele merece e o tribunal também, né? É importante isso, também concordo. Senhor presidente, Conselheiro Sérgio. gostaria de parabenizá-lo ao doutor Ricardo por mais essa iniciativa aí e dizer que isso engrandece bastante, assim, não só, né, assim, a titulação que o doutor Ricardo está buscando, mas também ao Tribunal de Contas, e espero que isso contagie os demais membros do Ministério Público de Contas, bem como desta Corte de Contas, e os servidores também, para que adotem esse caminho também, né, o caminho dos estudos, da especialização, que isso contribui não só para conhecimento pessoal, né, do servidor, como também dessa corte, nos trabalhos que vem desenvolvendo no Estado. É isso, presidente. Meus parabéns, doutor Ricardo. Doutor Ricardo, pode, doutor Rafael. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor conselheiro substituto, quero também aqui de público registrar os parabéns ao colega e amigo Ricardo Schneider pelo empenho com que vem se dedicando tanto à sua vida profissional como acadêmica, e que acaba uma complementando a outra, e fazendo alguma reflexão sobre essa opção que ele fez, como bem falou
conselheiro substituto Sérgio Maciel, ele é de suma importância que todos nós busquemos sempre a capacitação contínua. Às vezes somos tentados ao comodismo, todos nós seres humanos, quando alcançamos uma posição estável, de permanecer inerte, acomodado, enquanto que o mundo sempre caminha para uma evolução e a gente, no nosso trabalho aqui, a gente se depara com muitos desafios. E também alguma reflexão para alguns esclarecimentos também para quem à primeira vista esteja desinformado e possa encarar um pedido desse como um certo privilégio. Isso não é o que se verifica. Eu vejo nessa licença em caráter especial um investimento muito valioso que o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas e o Estado de Alagoas está fazendo, principalmente nessa situação do colega Ricardo Schneider, que está se afastando para se dedicar profundamente em um projeto sério de doutorado e muito interessante a tese que ele se propôs a estudar, que é o controle dos gastos mínimos em educação pelos tribunais de contas. Ou seja, eu acredito que, como já falei em outras vezes aqui, várias vezes no plenário, esse é o único caminho, o investimento em educação, principalmente ensino básico, ensino fundamental, é o único caminho para o nosso Estado se encaminhar e trilhar o caminho da prosperidade. Então, faço votos e tenho certeza de que o colega Ricardo Schneider vai trazer grandes ensinamentos, grandes experiências para que o nosso Estado possa evoluir nessa área e, como um todo, se engrandecer e então verifico que essa decisão adotada pelo Colégio de Procuradores e referendada pelo plenário tem como principal beneficiário a sociedade de Alagoas, o Estado de Alagoas como um todo. Vai no futuro, embora a gente lamente o afastamento, mas não é motivo também de lamentação, porque no futuro a gente vai colher frutos bem maiores do que essa perda temporária. Então, faço votos e tenho certeza de que no retorno o colega Ricardo Schneider vai contribuir ainda mais do que vem fazendo aqui dentro do Tribunal de Contas. Com essa vida acadêmica, ele sempre tem se proposto a capacitação também dos servidores, participando aí de cursos, palestras, de uma forma intensa, e agora com essa missão nobre, que é a defesa do direito à educação básica, que o nosso povo tanto necessita, e é esse, acredito e tenho plena convicção, que é o único caminho para a gente superar a crise e o subdesenvolvimento do nosso Estado. Essas são as nossas considerações, presidente. Obrigado. Bem, já tive oportunidade de conversar com o Ricardo, só queria desejar a ele muita saúde, muita paz, fica com Deus e tenho certeza do retorno disso aí multiplicado porque você cada vez mais já vem se dedicando nessa multiplicação do seu ensinamento, da sua, vamos dizer, experiência profissional. Então, obviamente, isso aí só vai ser, vamos dizer assim, um somatório de tudo que você tem dado já para o tribunal e do que você já deu, que está dando e que vai dar. E antes de sair, ele está deixando já uma contribuição que eu trago para o plenário também, que a gente já vinha discutindo, com relação a gente criar aqui um sistema também, como os outros tribunais, de súmula. Então, o Ricardo está fazendo a proposta e, diante do fato que tem muita coisa, eu vou direto ao pedido dele, porque aí fica mais fácil. Do pedido, o exposto do Ministério Público de Contas requer, nesta ordem, imediata distribuição ou feita à presidência,
para fins de apresentação do projeto em plenário. E esse projeto terá um sorteio hoje para sortear o relator. E a aprovação do plenário do Tribunal de Contas de Alagoas, no artigo 272, inciso 7, também do TCU, pela maioria absoluta de seus conselheiros, no artigo 2 do ritual do TCE, dos seguintes enunciados. TCE Alagoas, súmula número 1, a publicação dos atos de aposentadoria e reforma ou pensão apenas no quadro de aviso ou átrio de repartição pública, ainda que fundamentada em dispositivo de lei local, não atende os princípios de publicidade. Fundamentação, artigo 37, caput da Constituição Federal, julgado do processo TC 4772-2011, acordo 071-2016, primeira Câmara, unanimidade, relator, conselheiro substituto Sérgio Ricardo. Então, através disso aí, ele está trazendo para que haja um relator que a gente possa depois apresentar e aprovar em plenário, dentro do que for ritual. Então, eu queria que a sessão de plenário fizesse os nomes das pessoas. Eu não sei vocês se votam nessa criação do assunto, mas, de qualquer maneira, você deu dos conselheiros, e aqui eu vou tirar a dúvida com relação ao voto. Tem nenhum impedimento. Não tem nenhum impedimento. Eu acho que esse substituto participa, porque se se eles podem votar em impedimento, suspeição de conselheiro, muito mais numa medida processual dessa. Eu só tenho uma dúvida na questão de saber se isso altera o regimento, porque se alterar o regimento interno do tribunal, o quórum é outro. Inclusive de aprovação. Aliás, quórum de aprovação. Né? Não vai ser uma mudança que vai para se criar começa a trabalhar com súmulas. Exato. Bom, a gente faz a votação, o resultado fica apresentado e a gente vê se aprovado ou não com relação ao quórum necessário para a aprovação disso. Por gentileza, o nome de todos. E no final a gente faz o nome de todos. Para fazer com calma, certo? E eu queria agora duas coisas minhas. Eu queria que, por gentileza, mais uma vez, que a gente não terminasse o ano agora sem apresentação de uma maior quantidade de número de contas de governo. Que a gente possa, é uma sessão especial, a gente tem que marcar com antecedência disso aí. E também, conselheira Rosa, aquele andamento da gente marcar algumas sessões sobre o regimento, para que a gente, o doutor Ricardo podia nos ajudar nisso aí também. Era só isso, mas só para comunicar. E está facultada a palavra, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Conselheiro São. Doutor Rafael, se é no assunto, doutor Rafael, é no assunto ou é outra coisa? Se for no assunto... Não, é outra tá. assunto. Excelência, no meu caso, eu tenho aqui a passar suas mãos em sessão, como agora é praxe aqui no tribunal, uma reivindicação dos servidores, mas... são mais de 30 servidores que assinaram, mas, pelo quórum, pouco de servidores que vejo aqui, vou passá-lo formalmente através de memo. Fui endereçado no meu gabinete, tem a ver com questões salariais, é Vossa Excelência que tem a alçada própria para decidir a respeito. Excelência, uma outra coisa é sobre mais informações que peço a Vossa Excelência e que não sou atendido, não é encaminhado da forma que solicitei. São informações públicas, recursos públicos, patrimônio público. Não vejo por que disso. E aqui quero falar especialmente da simples solicitação de cópia da contratação toda de uma empresa chamada Socel, que mesmo tirado cópia, mesmo tudo, foi enviado ao gabinete do conselheiro Fernando Toledo em 27 de novembro de 2015 e lá está. Eu não entendo o que acontece. Um conselheiro pede cópia de procedimentos administrativos desse tribunal e a resposta que ele tem é essa. Tirado cópias, é enviado ao gabinete do conselheiro Fernando desde 27 de novembro de 2015. Está aqui. Está aqui. Está aqui o despacho de Vossa Excelência. Aqui também está. Despacho de 27 de novembro de 2015. Outra coisa, Excelência, que eu não sei mais como é que eu faço aqui para que o senhor possa orientar o pessoal do protocolo
ou a pessoa que está respondendo pelo protocolo, que, na verdade, é uma pessoa que deveria estar prestando serviço no gabinete dos auditores, segundo a nomeação que consta dele. Mas, que excelência, pelo amor de Deus, novamente, eu já nem sei aqui quantificar qual a vez que eu venho para cá e falo disso. Mais uma pérola. Há 2 termos de juntada, 2, das mesmas coisas, de 17 de outubro de 2016, e outro de 4 de outubro de 2016. Processo físico, excelência. Por que termo de juntada? Por que não se forma um processo, como já decidimos aqui, e encaminha para onde estiver, encaminha para o relator? O relator tem a competência, se ele pode mandar anexar, chamar o processo, juntar, mas ele tem que ter informação. Aí, o pior, excelência, é que eu sou comunicado 2 vezes, então acredito que lá tem 2 cópias, é inferência que eu faço. Aí me vem uma folhinha dizendo que foi juntado. E me foi juntado 88 folhas. Só me vê essa folhinha. Agora pastem. Essa folhinha é um ofício datado de 17 de outubro de 2012. Como é que foi feito o termo de juntado agora, em 17 de outubro de 2016? É um negócio assim que, poxa, beira, para não falar um termo aqui no plenário que eu fui muito mal interpretado, que beira o imponderável. Porque, poxa, excelência, inclusive, Vossa Excelência já tem um ato, já comunicou a nós via circular que processo físico é físico, que eletrônico, digital é digital, mas o protocolo é incapaz de acatar uma determinação sua, senhor presidente. É incapaz. Vou lhe falar, eu sei que não é aqui, não é momento para isso, e aqui o conselheiro Fernando, toda vez que me chamou a atenção com relação a isso, foi dizer, você tem razão. Mas, excelência, não dá, que eu já fui no protocolo pedir para desfazer um andamento, inclusive com assessores, com o Fernando, explicando como é que era a forma correta. Mesmo assim, a coisa continua dessa forma. Excelência, eu peço, mais uma vez, encarecidamente, que se tome uma providência contra isso. Já vamos há quase 2 anos com isso, e os problemas só se repetem, se repetem, se repetem. Obrigado, excelência. Pela ordem, conselheira Rosa, para relatar. Sem pauta, conselheiro, presidente. Conselheira Cleide. Também não tenho pauta, presidente. Conselheira Senhor Anselmo. presidente, é porque, segundo me informaram, a Constitucional me informou que, como Vossa Excelência, em cima da hora, decretou aquele, acompanhando o prazo do Judiciário, parece que não teve tempo hábil para publicação. Então, não existe pauta. Eu vou até aqui me antecipar a ideia da senhora Raquel, que foi ela que falou aqui antes. Se for assim, já peço que os processos já fiquem pautados ou adiados para a sessão da terça-feira ou promovam a parte formal para que possamos relatar. Não, sem formalidade, já fica, todos eles ficaram pautados, então, para terça-feira. É mais. Essa informação também que tive, que não foi um problema do feriado, não teve como confeccionar a pauta dessa sessão. Tá, ok. Então, está facultada a palavra ao doutor Rafael. Solicitar a palavra para fazer um comunicado muito importante. Mais uma conquista aí para o Ministério Público de Contas de Alagoas e consequentemente, para o Tribunal de Contas, para o nosso Tribunal de Contas. No último congresso ocorrido semana passada, o Congresso Nacional da Ampicom, em Florianópolis, houve a eleição da nova diretoria da nossa Associação Nacional. E o Ministério Público de Contas foi reconhecido e agraciado com um cargo de suma importância e de uma estratégia para o desenvolvimento e a consolidação da nossa carreira e do sistema de controle externo como um todo. O colega Pedro Barbosa Neto foi eleito por aclamação, o nosso vice-presidente nacional da Ampicom, vai estar ali ombreando o colega Júlio Marcelo, um dos ícones da nossa carreira nacional, que também foi eleito por aclamação. O presidente, o Júlio Marcelo, é o procurador do Ministério Público junto ao TCU,
fez aquele trabalho histórico aí relativo às pedaladas fiscais, que culminou com a rejeição das contas o parecer pela rejeição das contas da ex-presidente Dilma Rousseff, e também subsidiou o pedido de impeachment. Ele foi um dos protagonistas e, em razão disso, fora esse trabalho excepcional que ele realizou, a figura que ele representa dentro da nossa carreira, ele foi eleito por aclamação presidente nacional, e o vice-presidente, a vice-presidência é ocupada por um membro do Ministério Público de Contas, que também já fazia parte da diretoria, com o Dr. Ricardo Schneider no primeiro momento, fez parte da diretoria também, depois o próprio Dr. Pedro Barbosa fez parte da diretoria, mas agora, nessa nova gestão, Tribunal de Contas de Alagoas e o Ministério Público de Contas de Alagoas galgou um cargo e uma posição de maior relevância e responsabilidade, e queria parabenizar a todos por isso e desejar aí sucesso ao colega Pedro Barbosa nessa missão tão relevante. Nos próximos 2 anos, a posse solene da nova diretoria ainda vai ser designada, acredito que início do ano que vem. Então, essas são uma das boas novas que a gente traz desse Congresso Nacional da semana passada. Outros assuntos de suma relevância também foram tratados lá, e os desdobramentos desses assuntos e deliberações que foram tomadas no Congresso, a gente vai dando continuidade no início, no decorrer ainda desse ano. Era apenas esse comunicado, senhor presidente. Muito bem. Está facultada a palavra. Senhor conselheiro Fernando. Eu queria, nessa oportunidade, senhor presidente, parabenizar o nosso procurador Pedro por essa investidura desse cargo. Com certeza levará as informações, levará o conhecimento do Ministério Público de Contas de Alagoas a nível nacional. Com certeza quero parabenizá-lo e desejar boa sorte a ele. Conselheira Rosa. Da mesma forma, conselheiro presidente, externar também os meus sinceros parabéns, não apenas ao nosso representante escolhido para desempenhar essa função junto à Associação Nacional, mas também ao Ministério Público de Contas de Alagoas como um todo. Isso, sem dúvida alguma, é um reflexo do trabalho e do desempenho dos procuradores, de um modo geral, aqui de Alagoas. E isso só engrandece, certamente, a Corte de Contas do Estado como um todo. Parabéns e êxito ao doutor Pedro. Continua. Senhor presidente, eu recebi aqui uma informação da minha assessoria que os processos terão que ser mesmo pautados, publicados, que em momento algum foi feita essa publicação. Então, não adianta nós fazermos o adiamento daquilo que não existia anteriormente. Então, há que se fazer publicação formal. E aproveitando o ensejo... Pode falar, conselheiro. E aproveitando o ensejo, parabenizar o Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas de Alagoas, pela assunção do procurador Pedro Barbosa ao cargo de vice-presidente da Ampicom, e que, com isso, o Ministério Público, não só o daqui do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, mas de um modo geral, possam cada vez mais se fazer presente, mostrar-se incisivos e firmar em posição para o bem do nosso sistema de controle externo. Muito obrigado, senhor presidente. Conselheira Raquel. Quero também deixar registrado aqui minhas congratulações ao doutor Pedro e desejar sorte nessa empreitada. Roberto. Alagoas chama a atenção pela grande liderança que existe, né? E é uma coisa que eu sempre vi aqui, que um estado pequeno, uma economia pequena, mas tem uma relevância política e de liderança fortíssima, né? Doutor Pedro, eu o conheço, ele não apenas é um
procurador competente, mas ele é líder, né? Ele tem uma liderança nata, né, dele, isso é uma coisa importante. E, além dessas qualidades de liderança, ele tem uma visão de transversalidade, né? Ele, digamos, conhece a sociedade não apenas do topo, nem de baixo, ele transita por tudo. Então, só tem que parabenizar e, mais uma vez, enaltecer Alagoas. Nós precisamos apenas transformar toda essa liderança em bem-estar para a nossa população, né? Que não reflete essa liderança, grande liderança, ela contrasta com o bem-estar da população como um todo. Mas vamos chegar lá, né? Leide. Senhor presidente, também quero me associar às palavras dos demais conselheiros, parabenizando o procurador Pedro e desejando aí uma boa sorte nessa nova empreitada, que realmente que Deus o abençoe. Sérgio. Presidente, também gostaria de registrar meus parabéns ao Dr. Pedro e dizer que a Associação Nacional do Ministério Público de Contas vai estar bem representada e desejar-lhe também uma boa gestão diante da representação para a qual foi escolhido. É isso, senhor presidente. Bom, eu tenho também só que acompanhar, até por, eu acho que é merecimento. O Ministério Público de Contas não representa só para o Tribunal de Contas essa visão de fora para dentro, doutor Rafael. Mas dentro do tribunal, a gente sabe o avanço que houve com a entrada dos auditores, do Ministério Público, né? E a gente sabe que o tribunal fazia necessário já ter preenchido esses cargos, como agora estamos pretendendo, através da Assembleia, que a gente possa também ter, no primeiro momento, o concurso reserva, mas que isso dê espaço para novas gestões, nova gestão do tribunal, novo presidente, no momento certo, que ele possa puxar pessoas e que a gente vá exatamente corrigindo agora a gente precisa corrigir a área técnica que a gente precisa está muito carente, a área principalmente contabilidade, de engenharia, até por quantidade, não é nem qualidade, além da qualidade que você vai aperfeiçoando e vai se modernizando. Hoje a gente está carente também de quantidade de técnicos. Essa é a verdade. E a realidade é que, no decorrer dos anos, a gente fica cada vez menos por causa da proximidade da aposentadoria dessas pessoas que estão aqui no tribunal bem antes da Constituição de 88. Mas deixa a gente muito feliz, honrado, saber que o Tribunal de Contas, que aí a instituição, e eu sempre digo, aproveito para dizer mais uma vez, que a gente só está forte quando a instituição está forte. A instituição se fortalecendo, tendo projeção nacional, sabe? A gente, com certeza, a gente vai ter o respeito maior dos colegas e vai ter oportunidade de crescer, trazer as coisas boas, enfrentando as dificuldades, mas com pessoas capacitadas, o outro fazendo doutorado, o Alberto, no momento certo, vai buscar o dele também, e a gente buscar a instituição forte, corrigindo as nossas falhas, os nossos problemas. Então, desejo ao doutor Pedro muita saúde, muita paz, equilíbrio, que ele possa ajudar definitivamente, não só agora ao Tribunal de Alagoas, mas a todos os tribunais com a sua experiência e a sua liderança. É isso que eu queria que você transmitisse, ficasse registrado. Estou passando aqui agora, está o nome de todos os conselheiros do plenário, para que o Ministério Público dê uma mexida aí, doutor Rafael, e puxou o nome de para que possa receber esse processo desse encaminhamento do Ministério Público de Contas com relação às súmulas, proposta de súmula. Conselheiro Anselmo Roberto. Senhor presidente, eu quero declinar dessa honrosa tarefa, pedindo que seja feito sorteio de outro relator, por gentileza. Conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. Então, conselheiro Fernando, esse processo vai para a presidência para que eu possa fazer encaminhamento a Vossa Excelência. Ok, presidente. Ok? Bom, é só isso. Então, alguém quer fazer uso da palavra? Em nome de Deus, eu declaro encerrada a sessão, convocando para terça-feira, no horário regimental.